A presença hoje é do representante de um setor altamente estratégico, de um grupo do pessoal do setor público altamente estratégico, porque você verá no decurso dessa conversa, de uma certa maneira, quem assegura que o Estado disponha dos recursos que ele precisa para fazer frente às demandas de toda a sociedade. Eu me refiro ao presidente do sindicato pessoal do Grupo TAF, Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Espírito Santo, Carlos Henrique Duarte Camisão, com quem nós passamos a conversar. Então a gente discute a essencialidade da ação do fiscal para assegurar que haja um fluxo de receita para o Estado fazer frente às suas despesas, né, presidente? Com esse advento da tecnologia da informação, com o advento dos algoritmos, com essa capacidade quase que minuciosa de rastreamento da origem e do destino dos recursos, isso não coloca em risco a perspectiva da própria profissão do fiscal? Bom, de fato, nós temos vivido os últimos anos um período de transição, de adequação, de um processo de introdução da tecnologia da informação em todas as áreas do trabalho, do serviço humano. E não é diferente, né, para o setor da fiscalização. De certa forma, isso tem diminuído, né, a necessidade do número de pessoas, de auditores nos locais, porque nós estamos enxergando as operações através da nota fiscal eletrônica, né? Mas não basta a gente captar e enxergar, nós precisamos tratar essas informações. E aí a máquina hoje ainda não consegue, a TI não consegue, dar um tratamento adequado, porque envolve nuances, né, de fiscalização, de contabilidade, de apontamentos que a nota fiscal não traz, né? Então, se uma empresa, por exemplo, daqui, né, não compra uma mercadoria, mas uma nota é emitida em nome dela, a máquina não consegue saber, não consegue diferenciar e vai lançar na escrita fiscal digital essa nota para essa empresa. O inverso também pode acontecer, né? Ela não ser emitida a nota fiscal em nome dela, ser emitida em nome de um terceiro, né? Então, hoje, nós precisamos ter muito cuidado com essa questão de entender que em algumas profissões somente a TI vai resolver, né? Nós temos feito um trabalho de investigação e é necessário que a gente faça esse trabalho de investigação com relação aos dados trazidos pela apuração, né, de todos os relatórios que hoje nós temos de TI, de controle, né? E nós, assim, temos descoberto que a sonegação continua, né? Os processos é que estão mudando, as maneiras de sonegar é que estão mudando. Então nós temos aí uma emissão profusa em alguns setores de notas fiscais de empresas laranja, né? Nós tivemos várias operações aí que demonstrou, né, a deficiência do Estado em alcançar essas operações fraudulentas, né, ilegais, somente com a máquina enxergando as operações. Era preciso conferir no local, né, era preciso verificar, entrevistar o caminhoneiro e ele declarar que não, ele não estava ali transportando aquele café, por exemplo, aquele granito. Ele estava em outro local, em outro estado. Então, foi onde que o trabalho humano entra para poder detectar isso. Entendeu? Só a presença do fiscal que assegura, digamos assim, que o evento físico seja constatado. Ou seja, o registro eletrônico é uma coisa, né? A constatação do evento físico só pode ser percebida só há possibilidade pela presença de uma pessoa. Com a presença de um auditor. Então, a presença também da fiscalização traz uma segurança também para a sociedade, para aquele que paga o imposto. Claro, né? Uma questão de justiça. É uma questão de justiça fiscal. Então, quando a gente faz uma operação de blitz, uma operação no comércio ou na rua, né, nós estamos garantindo à sociedade que o imposto que está sendo gerado ali vá para o Estado para subsidiar segurança, educação, saúde.
Não há possibilidade de gerir o Estado, ou a minha casa, ou a minha empresa, sem dinheiro. Isso é uma verdade. Então o tributo foi criado, e há muitos anos já, lá na Bíblia, São Mateus era um cobrador de impostos. Né? Por quê? Porque era necessário que o Estado constituído, por mais precário que ele seja, ele tem que ter dinheiro para poder sustentar os outros serviços. Aliás, Jesus, quando falou sobre dar a César o que é de César, Exatamente. estava era realçando. também uma referência. Você tem, empiricamente, mesmo que você não tenha dados exatos, você tem uma estimativa do percentual de sonegação em relação ao volume total da nossa receita? Nunca variou muito, tá? Mas nós podemos chegar aí a 35% a 40%. Que isso? É de 35% a 40%. Isso também muito em razão, né, de todo o nosso contexto cultural. Sim, Né? sim. Pagar imposto para nós, né, e eu também me incluo, né, quando a gente tem, né, não tão bons governantes que estão gerando esses recursos, não é até nem por desonestidade, não é isso. Às vezes é por falta de projeto, de formação, de conhecimento, né, de saber o que é a sociedade e como vai reaplicar o dinheiro na sociedade. Né? Tem os desvios de conduta, enfim. Né? Mas não. Então, a questão cultural nossa também é muito ruim. Nós temos, eu vou falar um negócio aqui muito assim, particular, opinião minha. Nós tivemos um herói, né, que, tendo razão ou não, né, ele virou herói porque não queria pagar imposto. Foi o Tiradentes, meu conterrâneo lá de Minas. Né? Mas ele não queria, ele fez a derrama. Ele não queria pagar os 20% de imposto. 20, hoje nós estamos pagando 38, hein? Em torno de 38 a carga. Aqui no livro da Reforma Tributária você tem esses dados todos. A presença hoje é do presidente do sindicato do pessoal do Grupo Tributário de Arrecadação e Fiscalização, Grupo TAF, da Secretaria da Fazenda, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais, Carlos Eugênio Duarte Camisão. A gente volta já. Voltamos com a presença do presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Espírito Santo, Carlos Eugênio Duarte Camisão. Presidente, eu vi uma nota recente de vocês dando um kick, porque eu acho que não houve um reconhecimento à atuação que vocês tiveram, primeiro em fiscalizar, como diz a denominação do Grupo TAF aqui, né? Fiscalizar as atividades, os caixas da Petrobras e constatar a necessidade de recolher impostos sobre a extração de petróleo do campo de Baleia. E ali se descobriu que havia, a verdade é essa, havia uma sonegação de dados, né? Isso gerou para o Estado a perspectiva de uma receita monumental de 10,5 bilhões, o que para meus precários cálculos aqui é quase que 70% do orçamento do Estado. Isso foi uma ação dirigida de vocês, uma ação consciente ou aconteceu acidentalmente? Como é que foi isso? Não, de fato, em 2009, né, nós estamos falando aí de 10 anos atrás, né, nós resolvemos, né, criar um setor que analisasse a questão do petróleo no Espírito Santo. Né? Treinamos, então, 2 auditores, foram treinados 2 auditores, que construíram um processo, um sistema de controle e de captação de dados informados pela ANP e informados pela Petrobras. Né? E nesse encontro de dados havia dicotomia. E eles, então, uma dicotomia de informações, seja para o gás ou seja para o petróleo, especificamente nesse caso o petróleo. Né? E eles, então, hoje são, assim, o modelo do Espírito Santo de controle assim, solicitado pelos outros estados. Virou referência. Virou referência, né? E na época, já as detecções de erros, de equívocos com relação às informações, já levaram a autuações de 100 milhões, 80 milhões, enfim, volumes grandes. E aí o trabalho dos auditores foi em levantar qual era esse dado. Né? Existia uma discussão do campo de Baleia, de que nós teríamos mais direito do que estava sendo concedido pela ANP,
E então a fiscalização do Estado, junto com a fiscalização do Estado do Rio de Janeiro, porque era eu também envolvido, né, foi descoberto que existia um valor enorme de débito da Petrobras, né, e de certa forma capitaneada ali pela ANP, porque é ela que controla, é ela que, né, ampara essas operações, né. E aí, essa negociação com a Petrobras só foi possível em razão do trabalho da fiscalização. Né? Ou seja, só houve inteligência porque houve informação. Só houve inteligência porque houve informação. E não haveria máquina nenhuma que pudesse substituir isso. Isso era investigativo. Isso é ir nas planilhas e verificar. Isso é ir na válvula da saída lá e verificar quanto que estava saindo de petróleo lá. Entendeu? Foi um trabalho árduo. Tiveram que ir para a plataforma, enfim. Então, o resultado disso... Mas há um reconhecimento do governo em relação a esse trabalho de vocês? Não, o governo formalizou? Eu acho que o governo poderia ter prestigiado o fisco. Tá? Ele poderia ter reconhecido lá no ato, por exemplo, ele poderia ter reconhecido melhor, ter chamado os auditores que fizeram o trabalho, entendeu? Que estão sendo aí cobiçados pelos outros estados, receberam oferta para ir para os outros estados, para implantar lá o setor nos outros estados. O estado do Rio de Janeiro convidou o colega para ir. O colega não foi porque seguraram ele aqui, entendeu? Mas ele... Até porque desenvolveu-se e construiu-se com isso uma expertise, né? Claro, os outros estados querem essa expertise. Né? Então, eu acho o seguinte, existe hoje, Palhares, e isso é uma tristeza, né, de uma execração pública do servidor público. Execração. O servidor, há poucos dias, foi chamado de culpado da roubalheira dos políticos no Brasil. Eu acho isso muito triste, porque o servidor público, ele está ali para servir o público. Se ele não estiver ali, como é que o Estado vai funcionar? Não há possibilidade de não funcionar. E eu estou falando do servidor público de carreira como nós. Estamos ali defendendo o dinheiro... Vocacionados, né? Vocacionados. Estão defendendo o dinheiro, o erário público, o dinheiro da sociedade para ser aplicado. Então, assim, nós precisamos rever esses conceitos. O nosso programa está se encerrando por agora, em função do tempo, mas a nossa conversa com Carlos Eugênio Duarte Camizão, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado, continua na nossa edição de amanhã, para a qual eu convido você, meu querido telespectador. Até já.